Exemplo, pergunta para mim por onde começar para aprender o Islã e para seguir o Islã. Eu dou exemplo disso daqui, vou explicar para vocês. Quer aprender o Islã, porque dizer como vai aprender, de que forma você vai aprender. Espera aí. Vendo essa construção aqui, ó, a primeira coisa que o pessoal da obra faz é fazer essa parte aqui, ó, que é a fundação, não é? Primeira coisa é a fundação, não é? Depois da fundação ele coloca o quê? Essas pilastras. Primeira coisa é a fundação, depois ele põe esses pilares aqui para sustentar o muro, depois o muro vem um tijolo, cimento, tijolo, nesta ordem, tudo certinho, direitinho, tá ok? Depois vira uma parede, depois faz do mesmo jeito numa outra parede e assim por diante. Depois o telhado, depois vai botar a janela, depois as grades, depois vai pintar, não é? Da mesma forma que eu mostrei aqui como se constrói tudo aqui, né? Assim como alguém vai praticar e seguir o Islã, ó, entendeu? Foi esse o exemplo que eu dei. Por que eu dei esse exemplo? Assim, quando alguém está aprendendo o Islã, ela tem que se preocupar primeiro com o quê? Com a fundação. A fundação são os pilares da fé. A fundação é a crença. Depois da fundação, daí sim ela vem os pilares, tá? Depois vem tijolinho por tijolinho, tá bom? Tá vendo aquele construtor ali? Assim que é a vida de um muçulmano, ele vai construindo a sua casa. O Islã é como uma casa, então é tijolinho por tijolinho. Não existe uma casa você não construi, não existe construir uma casa pré-fabricada. Tem casa pré-fabricada, mas não é a mesma coisa, não é? Então, você, jovem muçulmano, está começando o Islã, siga o exemplo desse trabalhador ali, ó. É tijolo por tijolo, tem um cimento, ó. O que do Islã é o cimento que junta uma prática com outra? Imagina se ele fica perdendo tempo, que cor eu vou pintar a parede interna da casa, entendeu? Mas mais importante se preocupar agora nessa fase de construção é o alicerce, as pilastras aqui, li as pilastras, depois tijolinho por tijolinho. Por isso que algumas questões, o pessoal pergunta, a unha, esmalte, escutar música, comemorar aniversário, isso e aquilo, gente, tudo isto é secundário diante da construção. É a mesma coisa, imagina agora aquele trabalhador ali construindo, olha só a paciência, tijolo por tijolo ele está construindo, não é? Esse é o exemplo que eu dei, quando a pessoa está construindo a fé, construindo o seu interior, é igual o que está construindo a casa. Você vê, primeira coisa, alicerce. No Islã, o que é o alicerce? É o hijab? É comer com a mão direita? É ter cachorro ou não em casa? Não é o alicerce. Depois o alicerce tem os pilares. É um pilar do Islã comemorar aniversário ou não? Dizer Juma Mubarak ou não? Não é um pilar do Islã. Então, mantenha foco. Inclusive tem uma série lá no YouTube, Islã em Foco, Sheikh Rodrigo Odex, procure lá. Voltando para o assunto, a base, a sustentação, os pilares depois com toda a humildade, com toda a paciência, tijolo por tijolo. Não é você vai construindo, tem data para... Não, comece, mas seja gradativo, seja humilde, seja grato, seja humilde, persistente, mantenha o foco, tá? E não perca o trabalhador. Agora você imagine alguém comandando ele agora. E onde é que vai ficar a torneira? E a torneira? E onde é que vou botar o lustre? E a mesa? E o guarda-roupa? Ele está preocupado em que agora aquele trabalhador ali? Se não tiver firme, cai tudo. Se ele não faz parede por parede, senão fica aquela música que todo mundo conhece brasileiro. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Assim é a vida. O que ele está preocupado? Qual é o foco dele? É o cimento, é o tijolo, parede por parede, construção. Parede por parede, assim deve ser sua vida. Não antecipes as fases, porque se o alicerce